Goiabas! Primeiro vídeo depois da novidade, Daphne. Novidade. Que agora nós temos um clube de canais dos Goiabas. Verdade. Agora você pode ser membro do canal dos Goiabas. A gente não tinha como prometer muita coisa aqui de recompensa para esse canal, mas você pode pagar um café mensal pra gente se você quiser. Tem um botão aqui embaixo desse vídeo, agora está escrito Seja Membro, tem embaixo de todos os nossos vídeos. E se você clicar vai ter um videozinho pequeno da gente explicando também melhor. Sobre recompensa e tal, e aí você entende Exato. direitinho o que está acontecendo. É. E se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para fazer uma pergunta sobre esta ferramenta. Exatamente. Esse vídeo a gente queria falar sobre um assunto que meio que um dos últimos vídeos de saúde na rotina deu margem para que esse assunto, essa ideia viesse na minha cabeça, que é a questão da gordofobia. A gordofobia é um assunto que a gente já abordou um pouco no Saúde na Rotina, mas a gente nunca aprofundou, exatamente por a gente não ter um lugar de fala tão bem definido. Eu me sinto como, em algum nível, tendo um lugar de fala para falar, porque eu sou profissional da área. Mas, é claro que a gordofobia você tem sempre que tentar ver de um ponto de vista mais empático, do ponto de vista de uma pessoa que sofre com ela, e eu, desde os meus 10, 11 anos, não sofro mais com gordofobia, então a gente não fala muito sobre o assunto. Eu acho que do meu lado aqui, ele como professor de educação física, né, na área de saúde, ele conversa mais, ele se sente mais à vontade de falar em alguns momentos, entrar nesse assunto às vezes, porque tem a ver com saúde, obviamente, tem a ver com atividade física, porque vocês sabem que ser saudável não quer dizer ser uma pessoa magra, certo? Então, por isso que eu acho que faz muito sentido quando o Diego entra nesse assunto, mas eu me mantenho em silêncio e ouvindo o lado dele, porque eu, como uma boa comunicóloga e uma pessoa que nunca sofreu gordofobia, não me sinto à vontade de falar sobre isso. Então, eu gosto muito, o que eu faço em geral, quando é alguma coisa que eu não tenho lugar de fala, é pesquisar sobre o assunto, ler sobre pessoas que estão nesse lugar de fala para entender o lado delas, para poder... Porque eu acho que, assim, é muito importante que quando a gente não está no lugar de fala, vamos usar só para contextualizar, tipo, por exemplo, eu sou mulher e o Diego, homem, ele é feminista, mas ele não tem lugar de fala porque ele não é mulher. Mas isso não exclui a necessidade de que ele leia, que ele aprenda sobre o assunto, para poder, por exemplo, no meio de uma roda onde tem homens, se algum desses homens faça algum tipo de colocação ofensiva, grosseira, ele possa se posicionar porque ele já leu, já ouviu de alguém que está no lugar de fala, para poder virar para esse outro homem que talvez não tenha tido essa oportunidade, virar para ele e falar assim, não fala assim e tal, que não é legal, né, as pessoas não se sentem à vontade nesse assunto. Então eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso e ter a consciência que mesmo que não seja o seu lugar de fala, você tem que ler sobre isso, você tem que ouvir as pessoas que passam por isso, porque é muito enriquecedor e um ajuda o outro, sabe? E não digo nem assim pra eu estar num grupo e um outro homem falar a coisa, isso sim, mas mesmo pra desconstruir o que eu aprendi que era engraçado, o que eu aprendi que era justo falar, sabe? A gente tem que tentar se manter na vida assim, aprendendo o tempo todo. Então quando você rebate um argumento, ou quando você tem o reflexo de rebater um argumento com, mas sempre foi assim, mas eu sempre fiz isso e nunca teve problema, dá uma repensada, porque esse realmente não é um argumento forte, né? Porque o mundo muda e o mundo tem que evoluir. Que bom, né? Que bom, né? Pra gente aprender e saber que, cara, eu já fui muito machista, ainda provavelmente sou, né? Em pequenos momentos que às vezes eu não percebo, talvez nem a Daphne perceba, porque, né, tá todo mundo sendo criado... normal, né? Tão padrão. Eu também. A mesma geração, né? A gente exato. E eu também já fui machista e muitas vezes, mesmo sendo mulher, eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente fala, por exemplo, às vezes a gente começou falando sobre gordofobia e agora eu tô puxando um pouco pro feminismo, mas é a mesma coisa, eu também
mais nova, eu cresci num ambiente em que se discutia muito pouco isso, se conversava muito pouco sobre isso, né? Que as pessoas com lugar de fala tinham um pouco menos acesso, assim, se você não necessariamente tivesse inserido num contexto com pessoas que estavam sofrendo aquilo há anos e que já tinham sido questionado sobre aquilo e já tinham questionado, tipo, caraca, eu me sinto mal com isso, por quê? Por que será que eu me sinto mal com isso? Na época em que os meus pais, por exemplo, nasceram, e conforme eu fui crescendo, antes da internet ser a internet como é hoje, era muito mais difícil você ter acesso a esse tipo de conversa, né, de relato, para você conseguir entender o que acontece com cada um desses aspectos, dessas diferenças que cada ser humano tem dentro dos seus contextos, né? A internet que deu espaço para as pessoas se expressarem de uma maneira mais livre, e aí você, consequentemente, tem acesso a pessoas que não tinham voz, né? Então o mínimo que a gente pode fazer é ouvir. Né? Então, quando tem um filme de super-herói que não é um super-herói homem branco que está fazendo, a pior coisa que você pode fazer é ir dizer, ai, mas nos quadrinhos não era assim, porque você está sendo estúpido de não entender que o mundo ele está em constante mudança e que pessoas que não tinham voz gostariam de se ver sendo protagonistas num filme. E certas adequações nesse contexto de história, eu acho que é muito válido pra levantar esse tipo de conversa. Sabe? Tem gente que fala, ai, mas sei lá, o fulaninho super-herói não era assim. Amigo, o fulaninho super-herói nem existe, sabe? Ele é uma criação, então se ele for de uma cor, de outra, se ele for homem e mulher, sabe? Se você gostou, vai ver. Se você não gostou, não vai ver. Agora, reclamar se você é homem hétero branco, não é que você não pode mais reclamar de nada na vida, é só uma questão de tentar ver o mundo talvez de outro ângulo, né? Mudar um pouco a ótica, sabe? Acho que o jeito mais simples de explicar é como se fosse um óculos. Cada um tem o seu próprio óculos dentro do seu meio, do seu círculo de convivência, das pessoas que você conhece, dentro dos seus privilégios. E aí quando você se propõe ou se dispõe, que é muito importante, que é a tal da palavra empatia, que eu acho muito valiosa, quando você se propõe a pegar, por exemplo, o Diego pegar o meu óculos e colocar nele para ele conseguir enxergar como é ser a Daphne, é muito valioso, entende? Tipo, e esse tipo de discussão que é gerada na internet hoje, né, que deu voz para as pessoas que não tinham essa voz antigamente, é muito valiosa porque te abre um leque de óculos possíveis para você vestir e entender o que está acontecendo do outro lado. E entender que às vezes algumas coisas que você cresceu ouvindo, que você cresceu falando, ofende algumas pessoas que talvez não necessariamente participassem do seu círculo de amizades, familiar, mas que elas existem. E que às vezes até participavam, né? Tem gente que fala, mas eu tenho um amigo negro que ele não se ofende se você xinga a pessoa de macaco. Puxa, que legal, né? Você ter essa relação aí com seu amigo. Agora, talvez lá no fundo ele sim se ofenda. E mesmo que ele não se ofender, isso não te dá o direito de falar em voz alta, porque você não está sozinho no mundo e alguém do seu lado pode se ofender. Exato. Né? Então isso chama respeito. Acho que não é tão difícil assim de entender. E aí a gente... eu pensei na questão da gordofobia, porque a gente fez, um dos últimos vídeos que a gente fez lá no Saúde na Rotina foi sobre a Adele. E aí tem uma parte do vídeo que eu falei que a Adele... tem muita gente que está dizendo, mas a Adele antes era gordinha e era bonita, agora ainda bem que ela emagreceu, porque agora ela tá bonita, né? É como se fosse um pecado a pessoa estar acima do peso, ser gorda, ter um percentual de gordura mais alto e ser bonita, né? Um desperdício, né? Porque ela só é bonita completamente se ela for magra também. E como se uma coisa não pudesse seguir junto com a outra, sabe? Tipo, Sim. Eu vi comentários, tanto quando a gente estava pesquisando, tanto no vídeo eu cheguei a ver comentários. Gente falando assim, agora ela tá bonita, porque ela tá magra. Então quer dizer que ela não pode ser bonita quando ela era gorda. Tá errado. Gordo como o oposto de bonito. Exato, como se as duas coisas não pudessem estar na mesma frase. E eu vi gente comentando também do tipo, agora que ela tá magra tá feia, ela só era bonita quando ela é gorda. E aí você fica,
Gente, entende? Tipo, não, uma coisa não é oposta da outra. Uma coisa não quer dizer que elas não podem andar no mesmo caminho, entende? Ao mesmo tempo. E outra, né? Essa magrofobia, gordofobia, dificilmente uma pessoa, ela na nossa sociedade hoje, ela sofre algum tipo de preconceito por ser magra. É mais difícil. Eu não estou dizendo que os magrelos, né? Eu me incluo nisso, a Daphne também se inclui nisso. Na época da escola, você não sofresse nenhum tipo de comentário maldoso. Mas é completamente desproporcional, sabe? A quantidade, o volume. É totalmente desproporcional do que uma pessoa gorda sofre. E a gente sabe que a pessoa ser gorda, ela não é uma pessoa, como muita gente pode achar, relaxada. Né? O fato, e eu estou falando como profissional de educação física, né? Uma pessoa, ela estar acima do peso, ela ter um percentual de gordura mais alto, tem muita coisa envolvida, né? Tem genética envolvida, tem hábitos, sim, envolvidos, tem hábitos tanto alimentares quanto de atividade física, mas tem principalmente uma coisa que muita gente esquece de levar em conta, que são questões emocionais, questões psicológicas, que uma pessoa magra, ela não é magra necessariamente porque ela tem um controle mental legal. É obra, às vezes, do acaso, sabe? Uma pessoa gorda, ela, às vezes, ela tem algumas questões dentro dela que é muito difícil da gente julgar, até em virtude de um crescimento muito provável ouvindo coisas que eu ouvi, de uma fase minha gordinha quando era criança, e que você lembra até hoje, cara. Eu fui gordinho por muito pouco tempo na minha vida e mesmo assim tem coisas que eu ouvi que eu não esqueço até hoje, que me traumatizaram, não no sentido de eu sonhar com isso toda noite, mas me traumatizaram naquele momento específico da minha vida, que me impediram sim de fazer coisa, que me mataram de vergonha de fazer algum tipo de coisa. Então, cada um lida com as questões emocionais que tem na vida de um jeito. Né? Algumas pessoas, elas acabam tendo mesmo mais dificuldade para emagrecer sem o menor demérito, sabe? Não é um demérito você não conseguir emagrecer se você tem alguma questão específica que ultrapasse o lance do exercício e da alimentação, sabe? Como também a gente já falou 500 vezes no Saúde na Rotina, não é porque uma pessoa tá magra que a saúde dela tá boa, né? E não é porque uma pessoa tá acima do peso que a saúde dela tá ruim. Né? Tem muita gente que está acima do peso e os exames estão ótimos. E eu já vi muito aluno, eu já peguei muito aluno que estava magro, que foi fazer atividade física porque o médico mandou, porque o colesterol estava no topo, né? A pressão alta estava no topo. Então, não dá para você julgar alguém pela aparência. Sim. Tá? Eu só queria acrescentar aí nessa conversa é que eu acho que assim, uma coisa que a gente precisa também deixar muito claro sempre é que ser magro não é sinônimo de ser feliz. Principalmente. Tá? Então, tipo assim, pra uma pessoa que tem um corpo gordo perante a sociedade, porque também, qual é o critério que se leva em consideração? Porque tem algumas pessoas que são corpos diferentes, são situações diferentes, e você meio que tem uma base. Pra falar isso, as pessoas elas usam algum tipo de referência. Que eu acho você que tem biotipos diferentes. Exatamente. Você pode ser ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Várias e coisas. Tem gente que bota, assim, acha uma pessoa que ela eu acho muito curioso a ideia de você ter um peso ideal, né? Que é essa ideia do peso ideal. Ideal pra quem? Ideal... Enfim. Quem disse? Mas tem gente que olha e fala, aquela pessoa é mais cheinha. Eu já vi muito isso acontecer, né? Gente fala, aquela pessoa é mais cheinha. E aquela pessoa não era mais cheinha. A pessoa simplesmente ela tinha um biotipo que os ossos dela eram realmente mais grossos, mais fortes do que outras. Enquanto outras pessoas que eram ectomorfas, né? Então tinham um ossinho... tem uma estrutura corporal geral, né? Não só o osso, mas tem uma estrutura corporal mais longilínea. A pessoa, ela parecia mais magra, mas eu com o olho assim treinado de professor de educação física, olhava para as duas assim, e uma tinha obviamente mais chance de ter problema de saúde do que a outra ali naquele momento específico, e a que tinha mais chance de ter um problema de saúde naquele caso específico era justamente a longilínea, que um leigo olhando pode achar que não, né? E aí, eu só lembrei sobre isso porque eu acho que é isso. Às vezes a gente coloca a responsabilidade da felicidade no peso, sabe? E isso é muito perigoso, porque ser magro não é sinônimo de ser feliz. Assim como ser magro não é sinônimo de ser saudável.
Então a gente precisa... Nem ser gordo, tá? A gente não tá falando que você tem que ser gordo pra ser não. feliz, ou se você for gordo você é automaticamente triste. Uma coisa realmente eu acho que não tem nenhuma relação com a outra. Não, tá? eu acho que você tem que estar bem com o seu corpo, ponto. Exatamente. É isso. É, que é uma coisa que a gente sempre fala no Saúde na Rotina, né? Tipo, a questão de fazer exercício, se alimentar bem, é pra cuidar do seu corpo, não necessariamente esteticamente, mas é por dentro, pra ele ser um corpo saudável, pra você poder viver mais, aproveitar mais com seus amigos, aproveitar com a sua família, poder fazer mais coisas que você gosta de fazer, pra poder ter fôlego pra fazer mais coisas que você gosta de fazer e pra viver mais, porque eu acho que isso é o que mais importa. E no fim do dia, assim, o que eu tenho muito claro já aos 37 anos eu acho que você tem que fazer tudo isso. Agora tem uma coisa que tá acima dessa, que é cada um faz o que quiser da própria vida. Então assim, eu não tenho direito nenhum de dizer pra pessoa que ela vai ficar melhor magra. Ou que ela vai ficar melhor se ela ganhar um pouquinho mais de peso, sabe? Que ela vai ficar mais feliz assim ou assado. Eu faço um monte de vídeo explicando para pessoas como emagrecer, porque eu sei o que precisa ser feito para uma pessoa emagrecer. Eu também sei o que precisa ser feito para uma pessoa ganhar peso. Eu ensino as duas coisas e desde que eu me formei, nenhum problema com isso. Isso não tem a menor relação com o fato de eu saber que uma pessoa ela pode ser extremamente mais feliz se ela estiver em cima do peso, com os hábitos que ela queira ter, porque, cara, a felicidade é um conceito que é muito individual. É abstrato sabe? pra caramba, porque não tem uma regra, né? Varia de pessoa pra pessoa e o importante é que você encontre a sua forma de ser feliz e o que te deixa feliz, porque eu acho que é isso que é importante. E aí entra nessa questão do você não pode julgar como a outra pessoa é feliz. Qual que é o critério de felicidade da outra pessoa? E aí a gente volta nesse negócio de gordofobia. Tipo, quem é que deu o direito de outra pessoa opinar ou, tipo, julgar o corpo do amiguinho do lado? E a questão forte também do lance do que eu falei que não era legal a gente dar parabéns pra alguém porque a pessoa emagreceu. E eu realmente acho que não é por aí, sabe? Eu já dei muito parabéns, às vezes eu ainda vacilo e escrevo parabéns pra uma pessoa que vem me contar feliz que emagreceu, mas o parabéns não é pelo emagrecimento, porque tem muita gente que tem, por exemplo, distúrbio alimentar, alguma coisa nessa linha, que a pessoa ela tá buscando emagrecer e ela acha que aquilo talvez, né, distúrbio alimentar é uma coisa muito complexa, mas algumas pessoas acham que aquilo vai levar ela a ser mais feliz. Então a pessoa chegar pra você dizer que emagreceu e você automaticamente dá parabéns, pode ser que você esteja ajudando a matar aquela pessoa, sabe? Ou a prejudicar ainda mais o problema dela. Então, o parabéns que você tem que dar para uma pessoa quando ela te conta algo assim é pelo esforço dela. Pelo comprometimento de cumprir alguma coisa que ela se propôs a fazer. Exato, sabe? Por ter conseguido a meta completa, uma parte da meta, mas o parabéns é por estar ali, sabe? Por estar tentando, por estar caminhando no sentido que do que ela acredita que seja legal pra ela. Exatamente. É isso, é tipo, sabe? Você se propõe metas pra cumprir e aí é o parabéns pelo... Caraca, que bom que você conseguiu cumprir o que você gostaria de fazer. É isso. Às vezes isso, no nosso cérebro, até chegar na nossa boca, pode sair como um parabéns pelo tanto de aquilo que você perdeu, parabéns por você ter emagrecido, mas o que eu disse no vídeo, que eu reitero aqui, sem menor dúvida, é errado você parabenizar alguém porque a pessoa emagreceu, tá? Não é esse o caminho, não é assim que a gente constrói uma sociedade menos gordofóbica, porque sim, a gente tem problemas de preconceito com pessoas que estão acima do peso, tá? E aqui não é uma apologia à obesidade, tá? A gente sabe sim, a gente não é besta, a gente sabe sim que excesso de gordura corporal faz mal e traz uma quantidade grande de problemas de saúde, tá? Mas gordofobia não trata disso. Gordofobia trata de você criar e manter preconceitos com pessoas simplesmente pelo fato delas estarem acima do peso, tá? Então você não sabe como está a saúde de uma pessoa olhando para ela assim de cara, tá? Pode ser que esteja tudo ok. Você automaticamente, quando você julga alguém que tá gorda e diz, aquela pessoa gorda tá com problema de saúde,
você cria na sua cabeça uma chavinha dizendo a pessoa tá magra, a saúde dela tá ok, né? Você não se preocupa com a saúde dela. Não dá pra fazer isso, já falei. Tinha mais uma coisa que eu queria falar que eu não tô lembrando. Não sei, você não me contou. Ih, gente, Não, é que aqui, o papo vai rolando, cara, é tanta coisa. Enfim, isso foi importante, depois a gente faz mais vídeo falando. Mas sim, a questão de você, a gente também já falou no Saúde na Rotina isso bastante. Aquela pessoa é gorda, aquela pessoa é magra. Isso não existe, tá? Você tem um pacotinho genético que te acompanha, que você tem que entender. Quanto mais você se conhecer, saber até onde você vai, saber suas limitações em termos de ganho de massa muscular. Suas facilidades, suas dificuldades, porque todo mundo tem facilidades e dificuldades. Pontos fortes, fracos. Super normal. Super normal. Agora, o nosso corpo ele é completamente mutável. Tá? Exagerei no completamente, porque não é por completo, obviamente. Mas o nosso corpo ele é muito mutável. Queria que meu olho mudasse de cor assim, ó. Pois é. A Daphne adoraria que minha barba ela mudasse assim pra eu poder arrumar isso aqui. Mas demora um pouquinho pra crescer, Daphne, tenha paciência. Mas a gente está, tá? A gente não é, a gente está. Você está magro. Se você começar a comer bastante, mais do que o seu gasto ali calórico mínimo do dia, você vai engordar. Né? E enfim, a gente consegue alterar isso, então o nosso corpo ele é uma estrutura bastante modificável, né? Então a gente não deve surpreender ao longo da vida com as coisas que vão acontecendo com o nosso corpo. A gente já devia aprender isso logo que é adolescente, né? Você está na escola tendo aula de biologia, começa a nascer pelo das coisas, começa a dar vontade de você fazer umas coisas sexuais, sabe? As pessoas crescem, viram adulta, ela acha que chegou no adulto ali, parou. Ou elas acham que casou, você tem que acontecer alguma coisa no seu corpo, né? Casou, você não pode mais fazer exercício, você tem que engordar, porque tem uma coisa do senso comum que é muito forte em relação ao nosso corpo, né? Enfim, o nosso corpo ele é mutável e o nosso corpo ele tem esse pacotinho genético, né, que também tem muita força. Então a gente, ao mesmo tempo que não deve se acomodar com isso, né, com a gente é assim mesmo e já era, a gente tem que saber que a gente tem sim algumas características que vão se manter ao longo da vida e a gente tem que aprender a ser o mais feliz que a gente pode com o que a gente tem, né? Aquela frase meio chavão mesmo, né? Você tem que ser feliz ali com o que o universo te deu. Né? E... Eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de... Aquelas, né? Não, tô brincando. Mas mas se você ficar olhando, se você ficar mirando ali, cara, pô, a gente fica roteirizando vídeo de rotina de celebridade, você fica olhando pra celebridade e fala, pô, queria... Esse deltoide aí eu queria, hein? Ó, isso aqui eu queria. Eu, quando vejo propaganda de shampoo na TV, eu falo assim, queria tanto cabelo desse. Pois é. O lance de novo, o tal do equilíbrio, né? É onde você vai encontrar o equilíbrio aí que você precisa para você ser feliz com o que você tem. Né? E eu acho que a gente pode ajudar outras pessoas nesse caminho se a gente deixar de elogiar as pessoas quando elas simplesmente dizem que emagreceram, né? Você elogia não pelo fato de ter emagrecido, mas pelo fato de que ela tá ali comprometida em de repente melhorar a saúde dela. E melhorar os resultados dos exames que estão ruins, que isso é bom, porque se você tá com os exames de sangue bom, quer dizer que você tá saudável, quer dizer que você vai ter mais vida saudável pela frente pra fazer mais coisas. Pior ainda quando a pessoa elogia a outra que perdeu peso, né? Que nem emagreceu, que tem essa diferença também. Quem assiste Saúde na Rotina sabe. Perder peso é subir na balança e ter um número menor que ontem. Emagrecer é fazer uma avaliação física e verificar que o seu percentual de gordura está menor, né? Que é diferente. A gente tem gordura, a gente tem músculo, a gente tem água no corpo. Então, quando você quer emagrecer, o que você quer, na verdade, é diminuir o seu percentual de gordura, né? Diminuir o seu percentual de gordura até um nível aceitável, você está melhorando a tua saúde. Agora, diminuir seu peso, muitas vezes você não está. Você está perdendo massa muscular, você está perdendo água. Isso não é interessante. Né, não é saudável, mas também, de novo, não demonizem gordura, porque a gente precisa de gordura na nossa alimentação e a gente precisa de gordura no nosso corpo para o nosso corpo funcionar bem. Né? O ponto é o nível que a gente mantém isso. Né? Enfim, a gente tenta fazer vídeos para explicar como fazer isso e
Pra você saber qual caminho você quer seguir, porque é Exatamente. sempre isso. Acho que os vídeos do Saúde na Rotina, o Saúde na Rotina cresceu e nasceu e cresceu com esse objetivo de ensinar para as pessoas, explicar para as pessoas como é que funciona o corpo, como é que funciona a atividade física, como é que funciona a alimentação, para você aí desse lado, do outro lado no caso, não do meu lado, desse lado, entender como é que funciona e entender o que você pode fazer por você para atingir os seus objetivos e para alcançar a sua felicidade, que a sua felicidade tem um caminho, a minha felicidade tem um caminho, Exato. o caminho do Diego da felicidade é totalmente diferente do meu, mas o importante é que um respeita o caminho do outro. Exato, e desde sempre o slogan foi: dá pra ser saudável sem radicalismo, dá pra ser saudável sem ser chato, dá pra ser saudável sem comer brócolis com quinoa. Mas se você Então- gosta de brócolis e quinoa, tá tudo bem, gente, pode comer. Percebe? Tem um problema semântico aí, que também as pessoas, às vezes, elas não interpretam... E esse que é o perigo, cara, você ficar dando parabéns pra quem emagreceu. As pessoas, às vezes, não interpretam do jeito certo as coisas. Tem gente que já veio falar, mas eu gosto de brócolis com quinoa. Mas E a não única é. coisa que está escrito no cartaz é que dá pra ser saudável sem isso. Não está dizendo lá que você só pode... Ou não coma isso. É, Ou sabe? você entende, ou quem é Exato. saudável só come isso. Não. Mas esse é o problema de quem, Daphne? Da gente que decidiu trabalhar com comunicação na internet. Então a gente que lute A gente que lute. para fazer... Então é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer um vídeo para explicar isso melhor. Porque, enfim, teve gente que não entendeu. Eu achei, por outro lado, bom também, porque teve gente que já mostrou a verdadeira face, né? Que comenta ali e tal, não sei o que, já foi lá, já mostrou. Teve gente que veio me xingar por DM no Instagram. Né? Xingaram? Xingar. Que bom. Tem uma meninada aí que é dedicada. E aí... Mas eu cuspi, o celular tá aqui. Enfim. E aí já deixa de seguir mesmo, gente, porque a melhor coisa que tem pra criador de conteúdo é seguidor que entende o que a gente tá falando. Quem não entende, quem quer brigar, quem quer ser mal, quem quer ser chato, Preguiça. tem um monte de criador de conteúdo aí pra seguir, fica super à vontade, sabe? Não tem o melhor sentido a gente ficar... A gente não que tá dando na internet pra bater boca com as pessoas. A gente tá na não, e internet... nem pra ficar acumulando seguidor Não. que quer bater boca, sabe? O Brasil tem 210 milhões de pessoas, tem gente de Portugal que assiste a gente, tem gente que mora em outros países que assiste a gente. Cara, se a gente tiver só gente boa, daria pra juntar, assim, considerando que Daria metade uma do Brasil... bela festa quando acabar a pandemia. Sabe? Não, você tá brincando, cara. Eu vou A ficar... gente falou horrores, ó, quase meia hora. Nossa, quase meia hora de vídeo. Tá quase um pirula de medida de tempo. O pirula era o quê? Meia hora? 20 minutos? O pirula, quando ele faz uma pílula ali, é meia hora. É, a unidade de medida de tempo pirula. Meia hora é um tweet do pirula. Mas, enfim, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui embaixo também as Vamos opiniões de continuar essa vocês. conversa, se for interessante pra vocês, a gente continua conversando sobre isso, vamos trocar essa ideia. Exatamente. E sempre educadamente nos comentários. Aqui nesse canal é difícil ter hater, né? Aqui não tem hater ainda. Aqui somos um canal pequeno, enxuto, Enxuto, e muito gostosinho de Mas fazer é isso, vídeo é com muito vocês. bom que a gente um aprende com o outro, isso é sempre muito relevante. Exatamente. Então, se você tiver alguma coisa pra comentar, comenta aqui embaixo, vamos conversar, porque com certeza um tem a agregar na vida do outro sempre. Terminar com uma frase importante Gente, essa que eu não resume sabia. toda. Não sei que frase é essa. Resume tudo isso. Medo. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Um beijo. Beijo.